Boa noite, pessoal. Eu sou o Lincoln Lobos do canal Investidores e no vídeo de hoje vou falar sobre os piores fundos DI que existem no mercado financeiro. Um fundo DI é um tipo de fundo de investimento e no vídeo de hoje vou mostrar os piores. Foi um levantamento que a Infomoney fez. Então, qualquer investidor que queira deixar um dinheiro em um lugar seguro e com altíssima liquidez, a altíssima liquidez é a capacidade do investimento transformar em dinheiro imediatamente ou no máximo em um dia. Por exemplo, você tem um dinheiro investido, você clica para fazer o resgate e no mesmo dia ele está em sua conta ou no máximo no outro dia. Esse dinheiro em liquidez ele é muito importante tanto para o investidor inicial para fazer o colchão de liquidez, a reserva de emergência ou até mesmo para o investidor mais experiente que tem que ter um dinheiro em caixa para alguma crise, alguma emergência ou até mesmo alguma oportunidade. Então, hoje no Brasil basicamente existem 4 formas de deixar esse dinheiro. Ele sempre vai ter um rendimento positivo, geralmente um rendimento um pouco melhor do que a poupança que os fundos DIs têm e os CDBs também, vou explicar aqui. Mas ele sempre vai ter um rendimento positivo e é usado como uma reserva de emergência, uma reserva financeira e também uma reserva de oportunidade. Hoje no Brasil, de acordo com esse slide aqui, são praticamente 4. A poupança é um deles, que não é o mais indicado, não é o melhor, porque rende menos do que a Tesouro Selic e um bom CDB. O outro é o próprio Tesouro Selic e também alguns bons CDBs de bons bancos, tem que lembrar disso, que paguem no mínimo 100% do CDI tenha a liquidez diária. A liquidez diária, como eu já expliquei, é a capacidade do investimento se transformar em dinheiro no momento que você resgata ou no máximo em um dia, como é o caso do Tesouro Direto. E os famosos fundos DI. O fundo DI ele tende a acompanhar o rendimento do CDI. Então, hoje o CDI é 5,4% e o fundo DI tende a ter o mesmo rendimento, os mesmos 5,4%, variando muito pouco acima ou abaixo disso. Mas o grande problema desses fundos são as taxas de administração. Os grandes bancos chegam a colocar taxas até de 5% nesses fundos DI. Se o fundo DI vai render em um ano 5,4% e a taxa de administração é 5%, então isso aí é um rendimento irrisório, muito menor até do que a própria poupança. Então esse levantamento foi feito pela Infomoney dos 10 piores fundos DI. Esses fundos DIs, ele tem uma taxa de administração que chega a 5% ao ano. Os retornos desses piores fundos não chegam a alcançar sequer 50% do CDI. Hoje 50% do CDI é algo em torno de 2,2% ao ano. E os piores entre eles estão da Caixa Econômica Federal e do Santander com taxas de 5%. Vou mostrar uma tabela mais na frente sobre a comparação dos piores fundos DI. O patrimônio desses fundos DI hoje é cerca de 104 bilhões de reais. Então, como eu expliquei, o fundo DI é um tipo de fundo de investimento. O patrimônio apenas dos fundos DI chegam a ser 104 bilhões de reais com mais de 900 mil cotistas. E esses cotistas, eles podem e estão deixando de ganhar muito dinheiro e o pior ainda, se a Selic continuar caindo e a tendência dela é continuar caindo de acordo com o Banco Central, esses cotistas podem ter um rendimento inclusive negativo, pois a taxa de administração vai superar a taxa do retorno do investimento. Desses piores fundos DI, desses 10 piores fundos DI, o custo da taxa de administração variou entre 3,7% e 5% ao ano. Os piores variaram de 12,3% a 46% do CDI desde o início de que cada fundo começou a existir. Nos últimos 12 meses, a variação do CDI foi de 6,3%. E o melhor fundo desse ranking, nos 10 piores, foi de apenas 3% ao ano. Isso é um rendimento líquido. Então, o melhor fundo desses 10 piores não chegou a ter 50% do rendimento do CDI. Nessa tabela aqui eu faço uma comparação sobre os investimentos mais tradicionais, a poupança, Tesouro Selic, um CDB e os fundos DI, e vou fazer uma simulação aqui de 10 mil reais investidos. Então, 10 mil reais investidos na poupança, a poupança tem uma taxa zero, daria um rendimento anual hoje de R$ 385 reais ao ano. O Tesouro Selic, 10 mil reais investidos, dariam R$ 409 reais ao ano.
Se aplicasse um CDB que pague 100% de CDI, e existe hoje alguns no mercado, vou falar aqui quais são, teria um rendimento de R$10.000 investido de R$ 432 ao ano. Em um fundo DI que acompanha o mesmo rendimento do CDI, daria os mesmos R$ 432. Agora vamos lá para os piores bancos com as maiores taxas de administração. Um fundo DI aplicado R$10.000 com a taxa de 5% no Banco de Brasília, na Caixa Econômica Federal e no Santander, renderiam apenas R$30 durante um ano. R$10.000 renderiam apenas R$30 em um ano. Com a taxa de administração do Banrisul, que é 4,5%, R$10.000 investidos dariam apenas R$69 em um ano. No Banco Safra, R$10.000 investidos dariam R$84 em um ano. No Santander, R$10.000 investidos dariam R$ 92 em um ano. No outro fundo do Banco do Brasil, com taxa de 4%, e no Santander, com taxa de 4%, dariam R$ 108 em um ano. No Banco do Brasil tem mais outros dois fundos, um com taxa 3,8% e o outro 3,7%. Dariam, respectivamente, 123 e 131. Nesse slide aqui tem mais de uma taxa para o mesmo banco, isso é comum porque os bancos ele tem vários fundos e para cada tipo de cliente ele vai colocar uma taxa. Então, para deixar o dinheiro aplicado em um fundo sem risco, com uma altíssima liquidez, ele tem que ter pelo menos a variação do CDI. Então, a poupança não é a melhor que tem. Hoje, as melhores que tem são um fundo DI sem taxa de administração, e existe, vou mostrar no slide, um CDB que pague no mínimo 100% de CDI com a liquidez diária, que é muito importante. Então hoje, as opções para, ao invés de investir nesses grandes bancos com essas taxas, as opções do mercado hoje são Tesouro Selic, que eu já falei quanto que vai render no outro slide. Existem dois fundos DI que a taxa de administração é zero, um no BTG Pactual e um no Orama. E também tem alguns CDBs no mercado que pagam 100% de CDI, que hoje é 5,4% ao ano menos o imposto de renda, que são o Banco Sofisa, o Banco Inter, tem também a conta de pagamento da Nubank. A Nubank, você deixa o dinheiro lá na conta corrente, ele vai rendendo a variação do CDI na conta corrente. Então, esse vídeo foi sobre os fundos DI. Se você tem um fundo DI ou se pensa aplicar em um fundo DI, olha a taxa de administração, porque na verdade você pode estar perdendo dinheiro e se a Selic continuar caindo, até mesmo tem uma rentabilidade negativa. Então, não caia no canto do vigário, do gerente do seu banco, avalie com a taxa de juros cada vez mais baixa, o rendimento da renda fixa vai ser cada vez mais baixa e é inadmissível que você tenha um rendimento muito menor do que a renda fixa paga hoje. Então, a renda fixa hoje paga em torno de 5% ao ano e um fundo DI você pode ter um rendimento ali de 1% ao ano, até menor disso, ou até mesmo negativo, dependendo da taxa de administração. Então é isso aí, pessoal. Peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, ative as notificações e siga também no Instagram, @LincolnLobos. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo que eu vou responder e também alguma sugestão de vídeo pode deixar aí embaixo que eu vou fazer esses vídeos. Um abraço, até mais.